Encontro de Wittkopf com Putin em Moscou. Primeira declaração sensacional. Explosões no centro de Moscou, atentado contra o principal inventor de armas de Putin. A Rússia se prepara para uma grande ofensiva já nesta semana. Será que vão tentar Kiev de novo? Drones ucranianos atacam a frota do Cáspio da Rússia no Daguestão. A OTAN se prepara para um ataque preventivo ao território russo. O principal alvo em Valdai é conhecido. Retorna à União. Pesquisadores russos estão proibidos de se comunicar com estrangeiros. Os russos enfrentarão a fome. 40% do orçamento do próximo ano será destinado à guerra e às forças de segurança. Vídeo épico. Um navio de guerra russo abriu fogo contra os seus próprios soldados. Ontem, em Miami, realmente aconteceu uma reunião entre as delegações ucraniana e americana. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que as partes já estão na metade do caminho para garantir a independência da Ucrânia e destacou um progresso significativo das negociações. O secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, Rustam Umerov, informou que foram discutidas questões-chave: o futuro da Ucrânia, sua segurança, prosperidade e reconstrução pós-guerra. Não se trata de acabar com a guerra, de criar um sistema para o futuro que evite que uma guerra não volte a acontecer. O representante especial de Trump, Wittkopf, avaliou positivamente as negociações com o lado ucraniano e confirmou que amanhã parte para Moscou para se encontrar com Putin. Na terça-feira, enquanto as delegações negociavam a portas fechadas, a mídia divulgou suas informações privilegiadas. Por exemplo, o Wall Street Journal escreveu que as negociações com os Estados Unidos tratam do cronograma das eleições na Ucrânia, da possível troca de territórios com a Rússia e de outras questões atuais. A CNN informa que as negociações entre as delegações foram duras, mas ao mesmo tempo muito construtivas. Durante a reunião, as partes discutiram algumas das questões mais sensíveis e necessárias para a resolução da guerra. Publicações ucranianas também escreveram sobre o encontro. A EBC Ucrânia, citando fontes, informou que a Ucrânia rejeita uma cláusula do plano de paz de Trump. Renúncia de filiação à Ucrânia, na OTAN. O curso está consagrado na Constituição e alterá-lo é um precedente ruim. Além disso, a Ucrânia acredita que algumas questões sensíveis do plano de paz só podem ser resolvidas em um encontro entre Zelensky e Trump. Posteriormente, já após a reunião, o lado ucraniano faz uma declaração. Concluímos uma sessão de negociações difícil, mas produtiva na Flórida. Há um progresso perceptível no caminho para o estabelecimento de uma paz justa. Então, Trump, que antes de sua presidência prometeu acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas, declarou que não tem prazos definidos para o fim da guerra. A primeira etapa foi concluída e agora vamos acompanhar. O que há de novo sobre isso? Putin vai dizer. E mais uma reviravolta interessante. A alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, a distinta Kaja Kallas, afirmou categoricamente que esta semana, em particular, poderá ser verdadeiramente decisiva para o futuro da diplomacia internacional. Em relação a este importante assunto, Ucrânia. Segundo ela, a União Europeia foi informada de que as negociações cruciais nos Estados Unidos foram bastante difíceis, mas, no entanto, muito produtivas. A situação atual é complexa. Por ora, escreva se você acredita que essas negociações levarão a algum resultado e se elas forçarão a Ucrânia a fazer concessões. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitas pessoas nos assistem do Cazaquistão, da Moldávia, da Europa e até mesmo dos Estados. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva também neste episódio de onde você está nos assistindo e se aí onde você está apoia a nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer. E nós seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. A seguir, vamos falar sobre a situação na linha de frente. Já na próxima semana, pode começar uma nova ofensiva massiva dos russos. É sobre isso que escrevem também os nossos militares. O comando deu a ordem para que os pedaços de carne de soja com hino avancem a qualquer custo por toda a linha de frente, principalmente na próxima semana.
Vão se jogar e morrer em massa, porque o chefão do Putin precisa mostrar alguma coisa para os americanos durante as negociações diplomáticas. Os caras estão prontos para morrer. Vai ser difícil, mas vai ter muito corpo espalhado por aí. Os jornalistas militares também estão escrevendo sobre isso. Negociações a todo vapor. Provavelmente levaram mapas. Há informações de que na próxima semana haverá uma intensificação na linha de frente. O inimigo precisa mostrar resultados. Nossa missão é não deixar que eles consigam esses resultados. Também se sabe que, já agora, o inimigo avançou perto de Mirnogrado. Mas, apesar da forte pressão do inimigo, as forças de defesa limparam Ivanovka, na região de Dnipropetrovsk. E isso é confirmado pelos dados do recurso Deep State. No entanto, tanto os russos quanto o mundo inteiro não devem esquecer quem são: os militares ucranianos. As Forças Armadas da Ucrânia não vão sair do Donbás, mesmo que recebam ordem para isso. Isso foi relatado pela NBC News, citando militares ucranianos que estão nessa direção. O que está acontecendo na linha de frente e ao redor dela neste momento, você confere em nosso resumo. A ganância que destruiu os ocupantes russos. Perto de Berdyansk, durante uma operação especial, combatentes chechenos de Kadyrov foram enviados para outro mundo, relata a direção principal de inteligência. Assim, partisãos ucranianos descobriram que os valentes saqueadores de Dondon organizaram um esquema para vender o combustível que eles mesmos roubaram. Os barbudos vendiam diesel sempre no mesmo ponto, na estrada perto de Berdyansk. Com o tempo, tornou-se uma vala comum para eles. Graças a ataques de precisão, a GUR destruiu com sucesso 2 veículos nos quais viajavam os akhmatovitas. Putin também sentiu falta de 2 petroleiros de sua frota paralela neste fim de semana, que estavam sob sanções por seu envolvimento no transporte de petróleo russo. Estes últimos foram atacados no Mar Negro. Drones ucranianos. Sibabei. O navio-tanque Kairos e o Verat encontraram drones ucranianos. Acho que sim. O incidente ocorreu ao largo da costa da Turquia, mas em águas neutras. Portanto, não podemos apresentar queixas. Como isso aconteceu? Portanto, há relatos de que esses eram drones da SBU. Essa informação consta nas fontes. Mas, ao que tudo indica, as fontes não são simples. São muito especiais, porque inclusive vazaram o vídeo. E esse ataque aos petroleiros russos, bem, de fato, não de jure, mas de fato, petroleiros russos, vai ter consequências simplesmente inacreditáveis. Finalmente, decidimos implementar nossas próprias sanções. Sobre essa questão, ou seja, estamos atacando não só Novorossiysk, não só Tuapse, mas também esses navios velhos que transportam petróleo. Ou melhor, esses em particular não estão mais transportando, mas transportavam. Os russos não têm sossego nem no mar, nem em terra. De fato, as forças armadas da Ucrânia não dão trégua aos ocupantes em todos os setores da linha de frente, sem exceção. Um vídeo relatando: os guardas de fronteira ucranianos compartilharam o trabalho realizado. Seus operadores de drones destruíram abrigos inimigos, meios de comunicação e antenas de controle de UAV na direção norte de Slobojansk. Como resultado, o inimigo nessa direção praticamente perdeu seus ouvidos e olhos e, temporariamente, não pode conduzir operações de combate completas. A situação do inimigo também não é das melhores em sua própria retaguarda. Lá, nos arredores da vila de Mokraya Orlovka, na região de Belgorod, nosso caça MiG-29 da unidade Fantasma de Kiev realizou ataques de alta precisão contra o posto de comando dos ocupantes. O Kremlin não admite quais generais russos foram atingidos pelo caça ucraniano. No entanto, a inteligência ucraniana sugere que, como resultado do ataque, o exército russo pode perder de uma só vez vários figurões de alto escalão. Mesmo assim,
O exército russo continua fazendo cara de quem tá ganhando, apesar da situação ruim, e tenta desesperadamente provar ao mundo inteiro. E, ao que parece, principalmente pro próprio Putin, que a operação especial anunciada por Moscou tá seguindo conforme o planejado. Assim, seguindo a velha e boa tradição, os porta-bandeiras russos tentaram hastear seu tricolor sobre o prédio de Volchansky. Como quem diz, o povoado já tá sob controle dos ocupantes. Mas aí veio o problema. O drone ucraniano não concordou com eles. Estamos enviando um sinal a Vladimir Putin, e não apenas a Vladimir Putin, de que todas as suas histórias, de que tudo está correndo conforme o planejado para ele, e que ele está em um estado de permanente ilusão, e que isso não o afeta de forma alguma, apenas um pouco. Em geral, sua avaliação da situação está errada. Aqui estão algumas fotos exclusivas tiradas de um veículo terrestre não tripulado ucraniano, equipado com uma metralhadora M2 Browning no meio da noite. Ele se deparou com veículos blindados russos na estrada. Para os ocupantes, o encontro foi uma completa surpresa. E para a tripulação do MTLB e o próprio veículo blindado, foi sua última missão de combate. Eles ficaram não só sem o equipamento, mas também sem meios para transportá-lo. Mesmo na retaguarda, os ocupantes russos não têm um minuto de paz, só podem sonhar com isso. E tudo isso graças aos partisãs que não ficam de braços cruzados. Recentemente, eles realizaram um ato de sabotagem bem-sucedido em Briansk, atingindo com precisão a logística ferroviária inimiga. Como resultado, uma locomotiva elétrica usada pelo exército russo para transportar cargas militares virou um monte de sucata. Isso causou sérios problemas no abastecimento da linha de ocupação e interrompeu o cronograma dos comboios, com munição, equipamentos e combustível, que estavam sendo preparados para serem enviados para a linha de frente na direção de Sumy. No geral, só nas últimas 24 horas, os russos perderam pelo menos 5 tanques, 7 sistemas de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguetes, além de mais 1.000 soldados. Russos, um grande abraço para vocês! Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os superam em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não tiver como ajudar financeiramente, escreva uma mensagem de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. Essas noites inesquecíveis na Rússia. O clima festivo é garantido pelos drones ucranianos. Imagina só, os drones do bem chegaram até Kaspiisk, no Daguestão. O alvo provavelmente era a base naval da flotilha do Cáspio, da Rússia. Mas sabe, os russos são um povo que consegue, digamos assim, fazer sua própria festa. Com fogos de artifício. Aqui nestes vídeos dá para ver lançamentos de mísseis fracassados em Novorossiysk, a major port city located on the Black Sea coast em Krasnodar Krai, Rússia, é renomada por seu significativo industrial e transporte infraestrutura. It served as a crucial naval base e a key economic hub, playing um vital role em regional e internacional trade devido ao seu deep water harbor e extensa railway connections. This bustling city is also historically significant, having endured numerous conflicts e demonstrando remarcável resiliência. Oh, wow! 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 Dá para ver que o navio não se afasta do cais e todos os lançamentos acontecem bem perto da costa. Também dá para ver que de um único lançador saem ao mesmo tempo e caem imediatamente pelo menos 8 mísseis. A OTAN está considerando uma reação mais agressiva a ataques cibernéticos, sabotagens e violações do espaço aéreo por parte da Rússia. A aliança já está estudando a possibilidade de realizar um ataque preventivo contra a Rússia. Quem informa isso é o Financial Times. Assim, o presidente do Comitê Militar da OTAN, almirante Giuseppe Cavo Dragone, declarou que a aliança está considerando fortalecer sua resposta à guerra híbrida. Por parte de Moscou,
Estamos analisando tudo. No cyberespaço, nós reagimos aos acontecimentos. Estamos pensando em ser mais agressivos ou proativos, e não apenas reagir aos acontecimentos. O que vocês acham dessas declarações? Escrevam aí, não se contenham nos comentários. Já contamos várias vezes para vocês sobre casos de morte de engenheiros russos, inventores, de todos aqueles que trabalham com desenvolvimento militar. Hoje, o grupo dos que desenvolvem tecnologias para o exército russo pode ter ficado ainda menor. Em Moscou, um carro explodiu. O carro pertencia ao cientista do Instituto de Pesquisa Científica Polius, nomeado em homenagem a Stelmach. A empresa faz parte da Rostec e trabalha no desenvolvimento e produção de produtos de uso militar, especificamente equipamentos a laser. O Land Cruiser, que aparece pegando fogo no vídeo, explodiu de manhã perto da casa desse mesmo cientista. O proprietário do carro e, provavelmente, o alvo, felizmente está em uma viagem de trabalho. Segundo o canal do Telegram 112, o carro pertence a um doutor de 41 anos, doutor em ciências físico-matemáticas e especialista em eletrônica quântica, que trabalha no Instituto de Pesquisa Científica Polius, nomeado em homenagem a Stelmach. Antes da explosão, ele havia viajado a negócios para o Sudeste Asiático, escreve o jornal Moskovsky Komsomolets. Mais algumas palavras sobre o local de trabalho do cientista. O Instituto está sujeito a sanções do ZEUA e da UE devido à sua invasão da Ucrânia. Justificando as sanções nos documentos europeus, é mencionado que os produtos da Polius podem ser encontrados, por exemplo, nos mísseis Sosna-1 e no morteiro autopropulsado Nona. Entre os desenvolvimentos do Instituto de Pesquisa está o designador de alvo a laser e telêmetro LCD 4.1, que é usado para reconhecimento de alvos terrestres e apoio, em condições de tiro diurno e noturno, para artilharia e aviação. Se isso foi uma tentativa de assassinato, você acha que haverá outra tentativa ou foi um aviso? Escreva! E enquanto a ciência russa, sob sanções, tenta criar mais um análogo, não, é o próprio Kremlin que coloca obstáculos para os desenvolvedores e cientistas nacionais, que continuam trabalhando para a máquina de guerra da Rússia. Sempre houve uma coisa em foco, e esse mesmo desenvolvimento da ciência russa e o desenvolvimento da ciência russa como parte da ciência mundial. Fico feliz em notar que esse trabalho está acontecendo. O trabalho está acontecendo. De acordo com o plano. A questão é que o governo da Rússia emitiu um decreto que proíbe cientistas e organizações científicas russas de cooperarem com estrangeiros, sem aprovação do FSB. O documento prevê a inclusão de informações sobre participantes estrangeiros em projetos científicos, incluindo organizações russas com fundadores estrangeiros, no Sistema Estatal Unificado de Registro de PID. O Ministério da Educação e Ciência é obrigado a repassar esses dados ao FSB em até 5 dias após o registro. O FSB tem um prazo de 60 dias para analisar o pedido e tomar uma decisão sobre autorização ou recusa de acesso. Será que as autoridades percebem que estão dando um tiro no próprio pé? Fica a dúvida. Mas parece que, com essas ações, eles querem proteger suas preciosas e insuperáveis inovações. Sério, só por curiosidade, o Kremlin acha mesmo que alguém está interessado nos mísseis secretos Werstoyen? Que, aliás, caiu de forma épica durante os testes esses dias. Desculpa, realizou um pouso reverso. O famoso propagandista Solovyov infelizmente não foi ao show do Kobzon. O propagandista de língua afiada declarou que esteve na linha de frente na região de Dnipropetrovsk. Região de Dnipropetrovsk. Olha só esses obstáculos, trincheiras divisórias. Estamos na fronteira. De um lado, a República Popular de Donetsk. Do outro lado, região de Dnipropetrovsk. Assim, já era a região de Dnipropetrovsk, mas quando voltei já era a República Popular de Donetsk. Solovyov falou com mais detalhes sobre sua viagem à linha de frente a partir do estúdio da Mosfilm. Ele disse que queria tanto chegar à região de Dnipropetrovsk que dirigiu por 33 horas. Passamos 33 horas no carro, percorremos 3.000 quilômetros.
Daqui... Bem, eu tinha o sonho de ir para a região de Dnipropetrovsk. Na época soviética, de alguma forma, eu nunca estive lá. Decidi, então, agora vou entrar. Já fazia tempo que eu queria ir. E agora, de alguma forma, todas as circunstâncias se encaixaram. Ainda mais depois que vi o relato do meu amigo Murad Gadiev, que entrou, mostrou tudo, direto da linha de frente. Então, dei uma olhada. Fomos para a região de Dnipropetrovsk. Fomos com Kurabek Kuraev, coronel, herói das nossas reportagens. Ele é o comandante da 36ª Brigada, um coronel jovem ocupando um cargo de general. Recentemente, o ministro da Defesa entregou a ele a estrela de herói. Um cara incrível, carismático, bem-humorado. E passamos por lugares onde o expresso do Extremo Oriente passou, varrendo tudo pelo caminho. Então vejam como eu e o Kurabek passeamos da região de Dnipropetrovsk de volta para a República Popular de Donetsk. Então aqui é terra. Já da região de Dnipropetrovsk. Sim, aqui, olha, agora você vai ver Yagazarov. Aqui já começa a fronteira com a região de Donetsk. Ou seja, agora estamos saindo da região de Dnipropetrovsk e indo para a República Popular de Donetsk. Já avançamos mais de 30 longos quilômetros para lá? Sim, já estamos bem no interior. Aqui estão os carros deles destruídos aqui. Aqui está o Hammer americano deles, sim, o Hammer. Esse aqui foi atingido. Isso é um Kazakh ou o que é isso? Acho que é um Kazakh. Eles também cortaram ele, adaptaram como um bug. Olha só, já começou a linha de defesa, as valas. Ou seja, então essa é a divisão, assim, né? Divisão, sim. Aqui está a própria fronteira, já começa aqui. Aqui está a própria fronteira. Como eles usaram arame farpado juntos daqui, primeiro vem o Yagazar, assim que eles defenderam aqui. Não adiantou. Nada ajuda eles. Na minha opinião, a encenação é irrealista. E vocês, o que acham? O Solovyov iria para fora do território da Rússia? Um recorde de 40% dos recursos do orçamento estatal russo para 2026 e os 3 anos seguintes. Putin destina para a guerra e para as forças de segurança. Vamos contar quais setores orçamentários vão sofrer por causa dos desejos expansionistas do ditador do Kremlin. 1/3 do orçamento para a guerra e valores recordes para o setor militar desde os tempos da URSS. Putin assinou o orçamento da Federação Russa para o próximo ano de 2026. O governo terá que financiar as emendas propostas pelo presidente. E ele não poderia propor nada além de apertar os cintos e aumentar os gastos militares. Então, de acordo com o documento, está planejado gastar cerca de 30% do orçamento com o exército, o que equivale a quase 13 trilhões de rublos. Como destaca o The Moscow Times, isso não acontecia desde os tempos da URSS. Também foram reservados pouco menos de 4 trilhões para o item Segurança Nacional, de onde são financiados o Ministério do Interior, a Guarda Nacional, os Serviços Secretos e o Sistema Penitenciário. Todos esses órgãos, de uma forma ou de outra, também estão envolvidos na guerra contra a Ucrânia. Na opinião de especialistas, o orçamento simplesmente não vai aguentar essa carga. Quando eu for fazer estatísticas, isso realmente é muito impactante. Isso me lembra o final do período soviético, quando eles tentavam, com algum indicador bonito para eles, melhorar o quadro geral do PIB, da inflação. Enfim, vocês entenderam que na verdade tudo isso é besteira. Que a inflação tá alta, que o PIB tá zerado, e agora, no 4º trimestre, aparentemente vai ficar negativo. Todas essas cifras oficiais que divulgam, na verdade, não é que sejam totalmente inventadas, mas eles tentam enfeitar, destacando algum indicador bom e isolado. Mas os bons indicadores na Rússia já dá para contar nos dedos de uma mão, e em 2026 vão ser ainda menos. Afinal, as somas recordes para a guerra precisam vir de algum lugar. Então, a parcela dos gastos sociais no orçamento russo no próximo ano vai cair dos 38% do período pré-guerra para 25%. Os gastos com apoio à economia vão cair de 17,5% para menos de 11%. Em ambos os casos, esses são os índices mais baixos dos últimos 20 anos. Lembrando que a partir de 1º de janeiro, o imposto sobre valor agregado na Rússia vai de 20% para 22%. Também vai aumentar consideravelmente a taxa de transporte e a taxa ambiental. E agora eles estão desenvolvendo alguns tipos totalmente novos de taxas,
Ou seja, eu brinco que logo vão cobrar até pelo ar, porque realmente eles precisam disso para cobrir o déficit do orçamento. E 2026 ainda nem chegou, mas, segundo as previsões oficiais dos economistas do Putin, o déficit já está garantido. Afinal, o país espera arrecadar pouco mais de 40 trilhões de rublos, mas gastar mais de 44. A diferença, só para constar, é de 166 bilhões de dólares. Eles, claro, precisam explicar que essa alta inflação que vemos hoje e que, na verdade, não vai embora. A inflação continua alta. Eles precisam explicar que isso é causado por alguns fatores temporários. Precisam explicar que, digamos, os números gerais parecem bonitos. Ao mesmo tempo, alguns indicadores estão caindo de forma colossal. Por exemplo, o déficit orçamentário regional está projetado em 800 bilhões de rublos, enquanto a ajuda do Kremlin é de apenas 30 bilhões. Isso significa que o orçamento regional... Vou ter que reduzir drasticamente a quantidade de artigos que escrevo. Custos? O que eles podem cortar? Novamente, os pagamentos aos soldados contratados representam uma parte muito grande, uma parcela muito significativa de suas despesas orçamentárias originais. Bem, depois disso vão ter que cortar também as verbas sociais. Verbas sociais, verbas para reparo e manutenção de serviços públicos e assim por diante. Ao mesmo tempo, especialistas observam que o orçamento russo foi elaborado durante vários meses e os riscos previstos eram, no máximo, para o início do outono. Mas Trump, com suas sanções contra a Rosneft e a Lukoil, trouxe problemas enormes para a Rússia no final do ano. No que diz respeito a Lukoil e a Rosneft, claro, a situação é complicada para a Rússia, porque essas duas empresas respondem por praticamente 50% do volume total de exportação. Mas, apesar de todos os fatores óbvios, oficialmente está tudo bem na Rússia. Afinal, tentam jogar o déficit para as regiões. Em Moscou e São Petersburgo, como sempre, está tudo bem. Ou seja, podem escrever de monta. Um novo relatório sobre o crescimento da economia. Aqui tem um ponto interessante, por exemplo, com o PIB. Ou seja, eles poderiam muito bem mostrar o quadro real, que o PIB já está zerado pelo segundo ou terceiro trimestre. Mas mesmo assim, eles inventam ali uns 0,6 só para poder dizer que, tipo, não, ainda não estamos em recessão. É curioso que 2026, segundo as estimativas dos analistas, com seus números inicialmente irreais, pode finalmente fazer com que o povo de verdade saia às ruas. Isso diz respeito, antes de tudo, aos moradores das regiões mais distantes da Federação Russa. É isso aí. E toda a riqueza dos recursos naturais que a Federação Russa possui como Estado não está em Moscou. A principal riqueza nem está na parte europeia da Rússia, mas sim além dos Urais. E esses povos, essas partes da Federação, sem dúvida, levantam essa questão. Por que devemos continuar sustentando Moscou, que vive no luxo e talvez ainda em São Petersburgo e mais algumas outras cidades muito grandes, enquanto nós mesmos vivemos na miséria? Aliás, um dos fatores mais importantes de insatisfação será a nova tributação sobre os pequenos negócios. Analistas admitem que mais da metade das empresas privadas simplesmente serão sufocadas pelo aumento das taxas. Ou então, seus donos vão sufocar aqueles que inventaram isso. Os russos têm medo de comprar apartamentos. A culpada disso é Larissa Dolina, a gananciosa cantora putinista. Ela vendeu seu apartamento e entregou o dinheiro da venda para golpistas. Mas o sistema ficou do lado dela e devolveu o apartamento para a cantora, que justifica a agressão militar russa. No final, quem saiu perdendo foram os compradores do apartamento, para quem Dolina nunca devolveu o dinheiro. Mais detalhes a se vir. As conexões no Kremlin arruinaram a artista putinista Larissa Dolina, que está sendo amplamente cancelada. O nome da artista famosa agora está fortemente associado a esquemas fraudulentos e enganação. O efeito Dolina é um fenômeno causado pela disseminação de um esquema em que o vendedor de um apartamento, logo após a venda, tenta contestar o negócio alegando ter sido vítima de golpistas e ter perdido o dinheiro da venda. Tudo começou depois que a artista Z, enganada por golpistas, usou suas conexões no governo para se vingar da compradora.
No dia anterior, o Tribunal de Cassação manteve a decisão referente à queixa apresentada pela compradora do apartamento, Polina Luri. O apartamento foi devolvido para Larissa Dolina, que o havia vendido seguindo o conselho dos golpistas, e foi declarado que a cantora não precisava devolver o dinheiro para a compradora, já que Luri pode, por conta própria, processar os golpistas para obter compensação. Após a decisão da justiça russa de deixar uma mulher inocente, sem dinheiro e sem apartamento, tanto empresas quanto ouvintes começaram a boicotar Larissa Dolina. Amigos, tomamos uma decisão importante. A casa de Larissa Dolina em Moscou foi temporariamente excluída da área de entrega. Enquanto o dinheiro da compradora não for totalmente devolvido, nossos suculentos Whoppers e batatas crocantes não irão para lá. A artista popular da Rússia, Larissa Dolina, pode ser cortada do filme musical As Incríveis Aventuras de Shurик. Como ficou sabido pelo Abzats, o motivo é a negatividade em torno do nome da artista popular por causa do escândalo do apartamento. Você sabia que apareceu um muro da Dolina em Moscou? Depois desse caso de grande repercussão, os moscovitas ganharam uma nova lenda urbana. Os compradores de imóveis de segunda mão estão levando coisas. A casa da Dolina levam vários souvenirs, brinquedos, cadeados, velas. E o mais curioso é que eles levam chinelos. Chinelos são um símbolo de aconchego do lar. Segundo a lenda, se antes de comprar um apartamento você levar chinelos para a casa da Dolina, o negócio vai dar certo. O vendedor não ficará sob influência de golpistas e depois não vai exigir o apartamento de volta. Também deixa um bilhete. Vamos dar uma olhada com cuidado. O que está escrito ali? A vovó não vai enganar com um apartamento de 2 quartos. A vovó não vai enganar com um apartamento de 2 quartos. Vamos torcer para que a parede da Dolina realmente ajude os compradores de boa fé. Bom, eu vou acender velas, que todos façam negócios sem devoluções nem processos. Agora, Larissa Dolina está dominando as tendências das redes sociais russas. Previsão do tempo. Centenas de russos, ao som de uma das músicas da cantora, exigem o reembolso de diversas compras e viagens, pois foram vítimas de golpes. Além de centenas de milhares de ouvintes, até colegas de profissão se voltaram contra a Dolina. Segundo eles, as ações traiçoeiras da cantora jogaram uma sombra sobre todos os artistas russos, tornando quase impossível para eles venderem seus próprios apartamentos. Por causa de uma certa cantora favorita minha, Larissa Alexandrovna Dolina, eu não consigo vender meus apartamentos agora. Quero ajudar meus filhos com uma casa. E eu mesma já queria reformar minha casa há tempos, além de estar fazendo uma reforma para minha irmã. E agora, por causa dessa cantora que eu não suporto, e agora, por causa de toda essa situação, eu preciso passar por todas as clínicas de reabilitação e sei lá onde, nem sei pra quê. E no fim das contas, nada faz sentido. Se o comprador descobrir que eu sou artista, então vão achar que eu posso enganar alguém. Também apareceram aqueles que defenderam a cantora golpista. Gente igual a própria Dolina, artistas, serviçais do Putin. Grigory Leps, Valéria e Iosif Prigozhin acham que a artista agiu certo na questão do apartamento. E, como argumento a favor da Dolina, citam o apoio dela à guerra iniciada por Putin. Eu diria que é algum tipo de conspiração, uma ação especial direcionada a ela. Dolina acabou ficando no papel da pecadora que querem apedrejar. Eu não quero estar entre aqueles que atiram pedras nela. Isso não é cristão. Todos estão comemorando. Agora estão tirando sarro, mas Dolina é patriota. Ela viveu 70 anos nesse mundo, se apresentou na linha de frente de graça. Os artistas putinistas têm certeza absoluta. Apoiar a guerra e servir os interesses do Kremlin. Isso lhes concede indulgência em qualquer disputa e conflito com os simples mortais russos. Isso é muito engraçado. Lukashenko quer criar um avião. Os ocidentais foram embora. Graças a Deus que foram embora. Vamos desenvolver o nosso PROCA. O chefe da administração do ditador bielorrusso declarou que, por ordem de Alexander Lukashenko, engenheiros aeronáuticos locais estão trabalhando na criação de um avião próprio. Isso, segundo ele, é o auge do plano de desenvolvimento da aviação na Bielorrússia. Lukashenko quer alcançar esse auge até 2029 a 2030. Considerando que esse mercado, estamos basicamente começando do zero, não temos nenhuma base da qual possamos partir, então os números parecem super impressionantes. Crescimento de 30% até 3 vezes.
Existe um bom contato estabelecido com todas as principais fábricas de aviação da Rússia. Isso inclui a fábrica em Baranovich, a fábrica de aviação civil de Minsk e a fábrica de aviação de Ocha. Como corretamente observou o funcionário bielorrusso, a indústria aeronáutica na República está capengando. Por isso, Lukashenko contou com o apoio do irmão mais velho, a Rússia, e de Putin. Herdamos da União Soviética uma base de produção séria para a fabricação de diversos tipos de equipamentos, desde máquinas agrícolas até o necessário para a manutenção de aviões. Nós preservamos e ampliamos essa base. Hoje podemos utilizá-la em conjunto. Foi sobre isso que eu e o presidente Putin chegamos a um acordo. Mas, a julgar pelos resultados do setor aeronáutico russo, isso não vai ajudar muito a Bielorrússia. Mesmo nos seus melhores tempos, a Rússia não conseguia fabricar um avião do zero, quanto mais agora, sob sanções. Entretanto, a própria Rússia espera anos para começar a operar a aeronave MS-21, que substituirá totalmente as importações. O desenvolvimento começou na década de 2000 e as companhias aéreas deveriam tê-la recebido em 2016. Após mais um adiamento do prazo de certificação MS-21. Agora a expectativa é só para o final do ano que vem. Por enquanto, parece mais um conto de propaganda e uma oportunidade de desviar alguns bilhões de rublos. O que vocês acharam das nossas notícias? Escreva o que devemos mudar para ficarmos melhores. Vamos levar em consideração, com certeza. Enquanto isso, deixa um like neste vídeo para apoiar o que estamos fazendo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!